Então, Freud escreveu que no transcorrer da modernidade, os humanos foram feridos 3 vezes. Isso é algo que vocês conhecem muito, né? Essas feridas narcísicas, né? Que ferem a nossa imagem de nós mesmos, né? Ferem aquela ideia, aquela noção de nós mesmos como seres racionais, durante o qual séculos estivemos encantados, né? Então, que razão é essa que está em jogo na psicanálise? Qual é a razão que está em jogo na filosofia? Qual é a razão que está em jogo na psicanálise? Porque o inconsciente é uma razão, né? Só que não tem a mesma lógica do inconsciente, né? São lógicas diferentes, né? Então, que feridas foram essas? Só relembrando vocês, né, que a primeira ferida foi a de Copérnico, né, ao provar que a Terra não estava no centro do universo e que os homens não eram esse centro, né? A segunda foi causada por Darwin, ao provar que os homens descendem de um primata, que são apenas um elo na evolução das espécies, não seres especiais criados por Deus para dominar a natureza. E a terceira foi causada por Freud, com a psicanálise, ao mostrar que a consciência é a menor e mais fraca parte de nossa vida psíquica. Vocês têm bem aquela imagem, né, de que o que aparece é só uma pontinha do iceberg e todo o resto do iceberg está não numa profundeza, mas desconhecido para nós, né? O inconsciente ele não é profundo, né? Isso é bem importante da gente investigar nessa discussão. Então, eu vou começar citando Freud, né, em 5 ensaios da sexualidade, né, que é um texto bastante conhecido, né, onde a psicanálise põe-se a mostrar que o eu não somente não é senhor na sua própria casa, mas está reduzido a contentar-se com informações raras e fragmentadas daquilo que se passa fora da consciência, na questão da vida psíquica. Então, a divisão do psíquico num psíquico consciente e num psíquico inconsciente constitui a premissa fundamental da psicanálise, sem a qual ela seria incapaz de compreender os processos patológicos. A gente não teria como compreender a neurose, a psicose, né, incluindo aí a histeria, a obsessividade, né, enfim, bulimia, anorexia, todos sintomas que são... que só aumentam na pós-modernidade, né? A psicanálise se recusa a considerar a consciência como constituindo a essência da vida psíquica, mas vê nela apenas uma qualidade dessa, podendo coexistir com outras qualidades e até mesmo faltar. Quem pode falar muito bem sobre isso, por exemplo, é alguém que teve um acidente, amputou uma perna, mas sente a perna coçar, sente a perna tremer, não está mais o órgão ali, mas ele coça, arde, inflama, tudo mais, né? Ou seja, a gente, quando trata de pessoas que foram mutiladas, percebe bem que a perna que não está mais ali sente, né? Enfim, sendo assim, acreditar no inconsciente não como lugar da verdade, mas como algo que fala da verdade do sujeito, é essencial para a psicanálise, né? Tem uma verdade alojada no inconsciente. Isso é um pressuposto para a gente começar a conversar, né? Começar a pensar que o sintoma não é o sintoma médico. O que me levou a uma analista não é uma dor de barriga, que eu vou no gastro, né? Mas é algo da ordem que foge da medicina e que tem a ver não com o sintoma que me leva a qualquer especialidade médica, mas aquilo justamente que a gente fala que não existe, né? São a fobia, que são as paralisias, são aquilo que a pessoa não vai se queixar para o médico disso, mas vai um analista se queixar de um medo, né? de uma por exemplo, não estou conseguindo falar em público, você não vai para o médico se queixar disso, mas você vai a um analista porque não consegue ter um conhecimento enorme, mas não consegue se expressar diante de uma plateia,
né? Ou mesmo no uso do celular ou do computador, trava, né? Fica paralisado, né? É um sintoma analítico que você vai levar para um analista. Diferente do sintoma médico, você toma uma pílula, aquilo passa. O sintoma analítico não. Ele não é passível, né, de passar com uma medicação, né? É claro que você tem as patologias que são no mundo hipermedicalizado como hoje, você tem pessoas que tomam medicação porque vai aí dá um psiquiatra, remete a você sair com catatal de medicamentos de lá. Senão ele não seria um psiquiatra, né? Um psiquiatra que só conversa vai ser chamado de um médico que tem que rasgar o diploma, né? Que é diferente do que acontece com o psicanalista, né? Então, perguntado por estudantes de filosofia como que alguém podia sair da consciência, né, foi respondido por Lacan, eu vou ter que falar dele, não tem jeito, com uma piada, só esfolando. Né? Você não pode sair da consciência, você tem uma identidade, você tem um trabalho que lhe constitui enquanto sujeito, enquanto, né, um fazer aí na vida, isso você não vai abrir mão, né? Você não vai esfolar ninguém para tirar alguém da consciência para conhecer o seu inconsciente. É uma brecha que o inconsciente aparece. No ato falho, num sonho, num sintoma, num xiste, né? São formações do inconsciente. Ele aparece em momentos bem pontuais, né? O sintoma, que todos nós nos questionamos que não é o sintoma médico, é aquilo que nos leva a um analista e que é uma formação do inconsciente, né? Então, esse fato pode servir de advertência a toda concepção que pretende ver o inconsciente como uma zona de sombra, como um baú sem fundo, como um santuário onde o sujeito verdadeiro estaria encerrado numa prisão de interioridade ou de salvação. Não é bem isso, né? Não seria dessa forma. Muitas pessoas fizeram uma leitura errônea de Freud nesse sentido, né? Imaginando que isso fosse um baú sem fundo. Só foi ser corrigido isso com Lacan, e Lacan é corrigido por Millet. Então, hoje a gente não pode ver Freud sozinho, né? Freud funda o inconsciente, mas foi a tarefa mais difícil eu falar, só vou falar de Freud hoje para as pessoas lá, não tem como. É impossível, não só porque se passaram 200 anos, mas porque, né, essa concepção romântica do inconsciente, nenhuma criança de 4 anos tem mais, né? Assim, é uma concepção que foi veiculada, né, pelos pós-freudianos, até para dominarem melhor essa ideia, que depois, com a releitura, né, da obra de Freud por Lacan, esse consciente toma o estatuto de ser sem profundidade. Com certeza, o que Freud construiu a respeito do inconsciente deu margem a se pensar nesse inconsciente como um baú sem fundo, mas não, com as leituras que vieram depois por outros psicanalistas, isso vai por terra abaixo, né? Então, por isso que é difícil, não só porque a gente lê muitos comentadores também, mas mesmo vendo Freud, você vai no Freud hoje e você lê, por exemplo, sobre a sexualidade feminina, e se você não pegar textos mais atuais, dos psicanalistas mais atuais, muita coisa andou aí nesse período na sexualidade das mulheres e dos homens, que não é possível mais você pegar só o texto de 1931, né? Senão a gente ficaria realmente completamente... Os sintomas é o que mais muda com o tempo, né? E os sintomas sexuais também, né? Ninguém vai mais para um consultório para falar do tabu da virgindade, por exemplo, como se falava na época de Freud. Mas naquela época era motivo de muito sofrimento ou de muita, né, de muita
se a menina perdia a virgindade antes do casamento, era um Deus nos acuda. Hoje, o Deus nos acuda é o contrário. Se uma mulher chegar no casamento virgem, o rapaz é capaz de devolver. Não, essa moça aí não sabe, não entende nada, né? Então, é exatamente o oposto daquela época. Então, o que se entende por sujeito do inconsciente? Né? A pergunta volta, né? Porque é o que a gente tem o tempo todo que está nos perguntando que coisa é essa que Freud um dia chamou de inconsciente e que a gente continua falando disso, né? Então, tem alguma coisa aí que me diz respeito, né? Então, a necessidade dessa nova teoria do sujeito como sujeito do inconsciente se impõe por diversas razões. Segundo Freud, para juntar esses dois termos, sujeito e inconsciente, parece que se coloca a perspectiva de origem filosófica, o conceito mesmo da tradição do sujeito da consciência, né? O que a tomada de consciência. Antes bastava uma tomada de consciência para você mudar, hoje não mais. Você sabe que aquilo está lhe afetando, que precisa ter uma mudança, mas você não consegue, né, sozinho, fazer essa transformação, né? Então, o sujeito pensante, que é pilar do idealismo filosófico, não podia ser desalojado do edifício filosófico com todo esse aparato em volta dele, né? Consciência o tempo todo. Quando Freud traz essa ideia aí do inconsciente, isso começa a ser... Espera aí, então, para onde nós vamos com isso, né? Não estamos mais mesmo patamar de antes. Cabe à psicanálise, não à filosofia, elaborar uma teoria do sujeito adequada à experiência freudiana, que demonstra que o eu não é senhor na sua própria casa. O solo em que estava o homem torna-se abalado. Nele se fundava seu sonho de dominar seus comportamentos, a sua confiança em si mesmo e principalmente a fé na razão, né? Nessa razão da consciência, né? Então, isso é um abalo quando Freud, o senhor de Viena, que começa a ouvir suas pacientes, que começa a trazer uma série de sintomas que os médicos dizem que não tem jeito, que não tem... Tanto é que o Freud ele vai tratar mais da neurose e o Lacan vai tratar mais da psicose, né? Então, quando o Freud começa a escutar suas pacientes, elas é que fundam a psicanálise. Porque ela diz, espera aí, Freud. Freud começava a querer explicar para ela como é que as coisas aconteciam, por que elas estavam... Não, espera aí, deixe-me falar. Então, a Emily von Emme cria o método analítico porque deixa... Ela fala para Freud, para de falar aí, Freud, me deixa falar. Então ele fala, tem alguma coisa aí que essa pessoa precisa ser escutada. Né? É que a família não está mais ouvindo, o pai não está mais ouvindo, o irmão não está mais ouvindo, os filhos não estão ouvindo, então alguém vai ter que escutar. Né? Imagina hoje, numas consultas médicas que duram 3 segundos, né? Porque o médico tem, pelo plano de saúde mesmo, né? 380 pessoas para atender numa tarde, né? Enquanto que os médicos de antigamente, do tempo de Freud, tinham muito mais tempo do que tem hoje, né? Então, eu estava falando que o eu não é senhor na sua própria fala, né? Na sua própria casa, e nem na própria fala. Acabei de cometer um ato falho. A gente vai para uma sessão, para o analista, e quer anotar, dizer o que vai dizer, não adianta. Chega na hora, ocorre um ato falho, como eu acabei de fazer aqui, né? E a gente diz outra coisa. Epa, o que é isso que apareceu aí? Essa outra coisa que você ia falar uma coisa e diz outra. E aí o paciente diz logo, não, eu não ia falar disso, mas essa outra coisa que importa aqui, né? Então, esse ato Professora, falho... uma pergunta, professor Francisco. Qual é a diferença da neurose que o Freud tratava para a psicose que o Lacan trata ou tratava? Sim, é que na neurose não há delírio, né?
E na psicose há um delírio constituído, né? O Freud, ele teve o Schreber, que era um psicótico, ele escreveu muito sobre o paciente Schreber, né? Não é que ele não tratasse da psicose, ele ouvia os psicóticos também. Ele nunca recuou diante disso. Mas Lacan é que avançou mais nesse estudo, né? Freud, ele funda, junto com as histéricas, né, do século passado, uma psicanálise para a neurose. E vamos dizer que o Lacan, como ele... mas eu não estou aqui para falar de Lacan hoje, a gente pode marcar um dia para falar de Lacan, né? Só para lembrar, assim, que Lacan não vai recuar de forma nenhuma e vai fazer toda uma teorização acerca da psicose que não tinha sido feita por Freud, né? Então, a neurose, nós estamos no campo onde o sujeito tem um inconsciente e tem um recalque, né, desse inconsciente, e na psicose o inconsciente estaria a céu aberto, né? Só para a gente fazer uma diferença assim, bem rasa, né? É como se o sujeito não dominasse o recalque, o inconsciente, que ele não falaria, por exemplo, isso que eu não falaria só falaria para o analista, mas não falaria para o marido, ou não falaria para a mãe, ou não falaria para a melhor amiga, eu vou para o analista e falo. É como se na psicose você não tivesse esse filtro, né? Quando a pessoa está delirando, ela perde não tem a barra do recalque, né? Para impedir que ele fale o que vier na cabeça. O inconsciente a céu aberto, que ele não tem essa barra que a neurose tem, do recalque, né? É como se fosse um banquinho de 3 pés, falta um 4º pé para se apoiar. Falta o nome do pai, como diria lá fora. A psicose, como nós leigos falamos, é a pessoa que está louca, que ela perdeu o controle de tudo. A gente vai falar que a psicose está na linguagem, né? Pode até não perder o controle de tudo, mas da linguagem, sim. Né? Ela fala aquilo que o neurótico, por exemplo, não vou falar isso agora, o que vou achar de mim, isso não está bom para eu dizer nesse lugar, isso eu vou deixar para contar depois. E no caso da psicose, não teria essa tela, né? Vamos dizer assim, a barra do recalque, né? Que diz, não pode, né? Não deve, isso não dá, agora não, né? Então, o psicótico seria, esse inconsciente a céu aberto, seria tudo que se passa na cabeça dele, ele fala, né? E no neurótico, não, ele tem essa barra do recalque que ele não diz, né? Ele vai dizer com muita parcimônia para o analista, ou vai, né, às vezes, contar para uma pessoa que é amiga, e essa pessoa vai indicar um analista, né? Mas, enfim, seria a questão do Édipo que está em jogo, né? No caso da psicose, ele não fez a travessia edípica, né? A entrada do terceiro, porque tem a mãe e a criança. E isso é um corredor, né? Um dualismo que existe ali, simbiótico até nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos. O pai leva um tempo para entrar na vida da criança, né? Então, essa entrada de um terceiro, que coincide com a entrada do pai, que é um terceiro aí que é estruturante, não vai acontecer na psicose, né? Vai ter só o corredor, né, de mãe-bebê, mãe-criança, sem esse pai não precisa ser de carne e osso, pode ser um terceiro que pode ser um analista, pode ser um padre, pode ser qualquer terceiro que entrou na vida dessa mulher e dessa criança que interditou a relação entre mãe e filho, né? Na psicose não teria essa interdição, que está feita no Édipo, né? Mãe, bebê, mãe, criança, e o terceiro estruturante aí, constitutivo da metáfora paterna, como diz o Lacan. O nome do pai é uma metáfora, por isso que está na linguagem, né?
não é algo fora dela, né? Se dá mesmo como se dá a estruturação da linguagem para um bebê, né? Ficou mais claro isso agora da eu estou fazendo Ficou, professora. Obrigado. Uma diferenciação bem, ainda, vamos dizer, sem nenhuma a gente entrar nesse ponto, porque, como eu falava, Freud ele vai privilegiar a neurose mesmo, né? Assim, para tratar. Mas quem quiser ver o caso Schreber é muito interessante, que é um paciente que Freud nunca viu, mas que... E o próprio caso, né? O Schreber tem todo um delírio, né? Constituído, que se chamavam de esquizofrenia no passado, mas isso a gente não vai usar esses termos hora nenhuma aqui da psiquiatria. A gente vai ter a estrutura do sujeito, a estrutura neurose, psicose e perversão, mas não são termos médicos, não são termos que vêm da psiquiatria. É só para mostrar como a criança passou pelo Édipo. Então, a partir da consolidação das ciências humanas, percebe-se que toda a dificuldade que elas encontram para se legitimar diz respeito ao fato de terem que lidar com um objeto que fala. Todas elas, né? Todas as ciências humanas, para se legitimar, tiveram uma enorme dificuldade diferente das ciências naturais, porque o objeto é diferente de você observar uma pedra, de observar de um sujeito que fala, né? Que ele pode dizer, não, eu não sou assim como você está dizendo, eu estou pensando uma outra coisa, eu sou de um outro jeito, né? Aí isso está o X do problema, é que tem uma linguagem aí que nos atravessa, né? E essa entrada na linguagem que é fundamental para a psicanálise, né? Porque isso vai desencadear todos as questões que a gente estava falando há pouco, das estruturas, né, de como o sujeito entrou na própria linguagem lá no início da vida. Então, acaso a questão das relações entre psicanálise e linguagem não se coloca desde os primeiros trabalhos de Freud? Ele sempre pontuou isso, né? Não repousa a teoria psicanalítica numa teoria da linguagem? Isso são perguntas que eu me faço, né? Por que os linguistas não consideram mais profundamente, ou os teóricos da linguagem, essas questões que a gente está trazendo na psicanálise, por exemplo, né? Ela não tem como único meio da sua prática a linguagem? Porque não é o fenômeno, não é o que aparece, não é o comportamento como tratam os behavioristas, não é não é aquilo que aparece que vai o comportamento não é o nosso interesse, mas é aquilo que está na linguagem, que o sujeito fala, né? Aquilo que ele diz para o analista e não aquilo que ele está... Eu estava até revendo esse livro hoje, depois para a gente... Juranville. Juranville é brasileiro, né? Alain Juranville, eu tinha anotado uma frase aqui dele, que ele é um filósofo que sabe muito de psicanálise, né? Mineiro, né? Acho que vocês conhecem Juranville? Lacan e a filosofia. Anotem aí esse título. Alain Juranville, da editora Zahar. Ele não está tratando de Freud aqui, mas ele fala de desejo inconsciente, de castração, do discurso filosófico, da teoria do inconsciente, né? O primeiro capítulo é a teoria do inconsciente e o discurso filosófico. Então, é um brasileiro que deve ser... Porque o discurso analítico vai desembocar numa teoria do desejo inconsciente, e ele vai tratar disso aqui nesse livro. Eu acho que tem que ser bem divulgado, assim, que pouca gente conhece. Lacan e a filosofia. Estou falando de Freud aqui e falando do livro de Lacan, mas não tem como a gente não falar de um e de outro mais, né? Eu acho que vocês entenderam por quê, né? Então, eu estava falando que Freud, ele, desde os primeiros trabalhos, o fenômeno da linguagem é de extrema importância para Freud, né? Freud não é linguista,
e o objeto da linguagem de que ele trata não coincide com a estrutura formal do sistema da língua, descrito pela linguística. Mas, através de suas concepções radicalmente diferentes do sujeito e da linguagem, a psicanálise, a filosofia, a linguística atestam a sua compatibilidade. É possível a gente fazer compatibilidades aí, né? Dentro das incompatibilidades, é possível a gente fazer paralelos, né? Então, a situação analítica fundamenta-se numa troca verbal e a psicanálise dispõe de um único meio para explorar o inconsciente, a fala, e as suas estruturas e suas leis. Não é nenhuma outra coisa a mais, né? É o que o sujeito fala do sonho, é o que o sujeito fala do seu sintoma, é o que o sujeito fala da sua vida, dos sonhos que ele teve, só tem esse meio, né? A linguagem. Com as duas leis que a linguagem tem, metáfora e metonímia, né? Que são as leis da linguagem lá da gramática. Se a situação psicanalítica não apresenta uma estrutura dual e simétrica de comunicação, não são dois amigos ali, não são dois indivíduos ali. Por isso que eu estou falando o tempo todo de sujeito. Porque não é um indivíduo que recebe um outro indivíduo, né? Indivíduo quer dizer sujeito não dividido. E o sujeito que a gente trata na psicanálise é um sujeito dividido entre aquilo que ele fala e aquilo que ele quer. Entre o consciente e o inconsciente. Tem uma divisão subjetiva aí permanente, que o indivíduo não tem. O indivíduo da psicologia, que a psicologia trata, não é um sujeito do inconsciente, é o sujeito da consciência, né? É o sujeito que apresenta esse ou aquele comportamento e vai ser estudado esse comportamento, né? E nós não estamos aqui estudando comportamentos das pessoas, né? Não é para dizer, fulano tem tal comportamento e isso quer dizer isso, fulano se comportou de tal outra forma e isso quer dizer aquilo. Você não vai ouvir um psicanalista auferir comportamento de ninguém. Como alguém deve se comportar, como alguém deve ser, como alguém deve pensar, como alguém... Não há nem nada nesse sentido dentro da psicanálise, né? Nenhum manual de como as pessoas devem agir, né? Pelo contrário, né? Se a situação psicanalítica não é uma estrutura dual e nem simétrica de comunicação, não é um sujeito que entende outro sujeito, não é um indivíduo que compreende, não é da ordem da hermenêutica, nem da compreensão e nem do entendimento. É quando eu não compreendo alguém que algo ali está funcionando. É quando não há um entendimento que vai acontecer um ato falho, que vai acontecer uma análise, né? Então, o psicólogo, ele vai trabalhar na ordem do entendimento, da compreensão, e o psicanalista é exatamente o contrário, né? Não é da ordem da compreensão. Eu compreendo o que você está passando, é isso mesmo, é assim com todo mundo. Isso não é o que você vai ouvir de um psicanalista, né? Então, ali não tem uma simetria da comunicação, né? Não tem uma cadeia de sujeito e destinatário, no fato de que todo discurso se destina a um outro, né? Então, os principais objetos de investigação psicanalista são o sonho e o sintoma. O trabalho do sonho, o trabalho do sintoma, né? O que é o sintoma não tem um sintoma igual ao outro na psicanálise. Não tem, toda a minha clínica nunca eu recebi um paciente com o mesmo sintoma de outro. Há uma particularidade aí da sintomatologia, né? Que é muito singular. Há uma singularidade da forma que cada um sonha, porque o sonho é uma manifestação do inconsciente, o sintoma é uma manifestação do inconsciente, e o inconsciente é da ordem do singular, né? De cada um sujeito, né? Então, esse sistema linguístico vai ser decifrado
E seus processos são análogos à metáfora e metonímia. Né? Sofrem, eles não vêm de bandeja para o analista, eles vêm deslocados, eles vêm... uma pessoa pode, por exemplo, dizer que sonhou com sua professora e pode dizer, não é a professora em si, né? Mas é tudo que aquela situação de ensinar e ser ensinado vai remeter para aquele sujeito, né? Não é o sonho enquanto fenômeno, enquanto sonhou com tal coisa, significa tal coisa. Não. Antigamente se tinha até manual dos sonhos, nos pós-freudianos faziam isso, né? Sonhar com água era isso, sonhar com martelo era aquilo, sonhar... Enfim, era como se fosse um manual dos sonhos. Nada disso é possível com a psicanálise de Freud, Lacan e Millet, né? A gente não tem manual de sonhos e não tem um sonho igual ao outro, né? Entre os pacientes, né? E os sonhos, eles são a estrada real desde Freud para o inconsciente, né? Eles vão nos falar dessa realidade, né? Que o sujeito não vai poder falar em qualquer lugar. Ele não vai para o médico contar sonho, ele não vai contar seu sonho para uma pessoa que ele não conhece, ou até para os seus amigos. Quem vai se interessar por isso? O analista, né? Vai se interessar porque esse material diz respeito ao inconsciente dele, né? Então, a intervenção psicanalítica no campo da linguagem permite rastrear, separando, né, esse significante do significado e impedir seu esmagamento mútuo, obrigando-nos a pensar cada significante em função do significado que produz, né? Eu vou me permitir aqui falar de um sonho que eu tive, que eu estava numa relação e estava me separando, e eu não tenho medo de elevador, morei no Rio mais de 10 anos, morava no 8º andar, sempre moro em apartamentos, sempre lidei com elevador muito bem. E eu sonhava subindo esse elevador, né? E falava desse parceiro com quem eu estava me separando na época. E o analista fez a seguinte interpretação. Só para vocês, eu estou falando de um exemplo que é o meu, né? E que cada um vai, né, ver como esse significante tem a ver com cada sujeito. Ele fala: ficar com fulano eleva a dor. Eu sonhava descendo e subindo um elevador com essa pessoa da qual eu estava me separando. E ele não vai tratar do objeto elevador, do qual eu não tinha nenhum problema, né? E no sonho eu subi e desci o elevador, ele abre a palavra elevador para um outro lugar. E logo depois eu venho a me separar por essa interpretação do analista. Não por essa interpretação, porque o casamento já estava ruído, mas isso foi só uma confirmação de que eu estava em sofrimento se continuasse ali, né? Então, eu estou só mostrando que se fosse pegar a palavra elevador e fosse pelo lado semântico dela, podia o analista fazer uma interferência a partir de uma interpretação dele, mas não a partir do meu significante elevador, né? Ele abriu isso para um outro lugar. Então, o analista ele vai fazer isso, ele vai, com a intervenção dele, isso não é freudiano. Isso já vem depois de Freud, né? Já com Lacan, que a gente pode pensar como usar esse significante de uma outra forma, e não ficar só como os pós-freudianos ficaram na compreensão, na hermenêutica, no entendimento. Ah, sim, você nunca teve nenhum problema com o elevador, e você não... Ficar só tentando compreender aquilo fenomenologicamente. A psicanálise não é uma fenomenologia, né? Então, nesse sentido,
Eu acho que ficou clara a questão do significante que o sujeito produz, né? E que tem a ver com a história dele. Né? Assim, que tem a ver com a vida de cada um, né? Então, o sujeito falante não controla o seu sistema de enunciação, né? A frase do Lacan, o inconsciente se estrutura como uma linguagem, tem que ser lembrada aqui, né? Quem indica que o sujeito se faz e se desfaz, aí nesse discurso, né? No lugar do esquema de comunicação linguística, a psicanálise colocaria um modelo que se postula que todo ato de linguagem implica um sujeito não apenas falante, mas desejante. Se o sujeito fala, é porque ele deseja. E desse desejo ele nada sabe, né? Isso Freud já mostra em toda a sua teorização acerca do desejo, né? Ele vai para o analista para se perguntar o que é que eu quero, o que é que eu desejo, né? Não estou falando que é da ordem do querer, eu quero banana, eu quero... Não, eu estou falando do desejo nisso que nos move, que tem uma falta aí, que por isso, porque eu não sei o que eu desejo, é que eu me ponho a buscar as coisas, incessantemente, né? Me ponho a falar. Será isso? Será aquilo? Será aquilo outro? Eu me ponho num circuito, né? É porque tem um objeto que é para sempre perdido, uma falta, né? É que eu me ponho a falar. Será isso? Será aquilo? Será? É como a criança que está aprendendo a falar que a mãe, naquele balbucio todo, ela vai dando... Será que não é isso? Será que não é aquilo? Né? É como quando a gente entra na linguagem, é bem assim. Imagino que uma criança vê os adultos falando milhares de coisas, ela olha para aquilo, que palavrões são esses que estão dizendo, eu não estou entendendo nada. Né? Então, a entrada na linguagem corresponde à entrada... É o mesmo surpresa que o sujeito tem quando entra na linguagem, com o significado das palavras, com o seu inconsciente. Ele também, quando ele faz um ato falho, epa, o que é isso? Quando ele sonha uma coisa, há uma surpresa. Então, o desejo sempre é na ordem, né, de algo que a gente não conhece, não sabe o que nós somos. Tem uma teoria do desejo em Freud, uma teoria do desejo em Lacan. Para a gente não fechar isso, o desejo é isso. Né? Ele não tem um objeto único para todos os sujeitos. Né? Dizíamos que o lugar onde se escreve o tesouro da língua, a que se dirige o sujeito, é justamente esse lugar do semelhante, ao outro. Né? Ele fala porque tem um outro que vai escutar, tem a famosa experiência do Spitz, né? Que a criança era tratada por uma mãe que vinha de hora em hora lhe dar mamar, e uma outra criança foi colocada na mãe de arame, né? Com a mamadeira também vindo de hora em hora para essa criança ser alimentada. A criança que só tinha mamadeira e mãe de arame, ela veio a falecer. Porque a gente não é só necessidade. Né? Para além do registro da necessidade, como os animais estão, a gente tem uma linguagem. Eles não sabem o que é. Eles não vão falar de gozo, eles não vão falar de sexualidade, eles não vão falar disso. A gente, além do coito, a gente quer depois falar como é que foi, né? E aí, você me ama, você me quer, né? Tem a linguagem que pressupõe que vai ser dita depois, né? Sobre o amor, sobre o desejo, sobre qualquer coisa, né? Os animais não, eles estão nos registros só da necessidade. É que nem a mãe de arame, só dava o alimento. A gente não quer só comida e água, né? Como diz a música, né? A gente quer que essa mãe deseje algo de nós. E a gente é marcado por esse desejo, desejo do outro. O que é que o outro quer de mim? Aí eu vou fazendo toda uma pantomima, toda uma série de coisas. Eu acho que é isso que ela quer, eu acho que é isso que ele quer, eu acho que é isso. Você vai fazendo toda uma elucubração, mas não tem uma definição do que o outro quer.
né, de você. Você faz uma série de fantasias, né? Outra questão que nos diferencia é a fantasia, né? O fantasma fundamental, né? Que vai marcar o nosso fazer humano, né? Então, mais do que fazer laço social, a linguagem tem a função de identificar o sujeito, né? Não é só para laço social, que para os animais a linguagem, o miar, né, o au-au, né? É para fazer contato. Nós não falamos só para fazer contato, só para nos socializar, só para esse laço social. Nós falamos para mais do que isso, né? Esse efeito de identificação é que faz com que a gente se inclua na ordem simbólica, né? Então, a ordem do imaginário, a ordem daquilo que é o eu, que é né? A ordem simbólica, é isso das palavrinhas, né? E o real, que é isso que é o inominável. Então, depois Lacan vai falar do real, simbólico e imaginário, que Freud não teve tempo para construir isso. Então, o pequeno ser humano, ele é banhado nessa linguagem e mergulhado nesse emaranhado, onde ele terá que se subjetivar aí, né, com os significados e os significantes que estão ao redor dele. Tem alguns significantes que se repetem para os sujeitos, que tem a ver com esses primeiros significantes que ele recebeu na vida, né? Isso é, ele vai fazer uma história para se achar, para se reencontrar nesses significantes que o marcaram, né? Então, descobre-se que a linguagem dissimula tanto quanto revela, né? Ela pode servir de maquiagem, pode servir de paliativo, pode curar, pode ferir, pode machucar, pode salvar, né? Ela vai ter todas essas funções, né? O que ela diz na aparência não é o que diz na realidade. Diante do dilema, os nostálgicos do humanismo querem a todo custo restituir o sentido da palavra do homem numa tentativa hermenêutica, né? Assim, restaurando isso de que, né, seria possível, né, ela ser reveladora, ela dizer tudo. A gente nunca diz tudo, sempre escapa algo. A gente dá uma aula, puxa, era para falar disso, ai, esqueci. Por isso que o esquecimento um ato falho, é uma das manifestações do inconsciente. Ele diz algo daquele sujeito, né? O ato falho que não quer dizer nada para os outros ofícios, e para a psicanálise, os esquecimentos, querem dizer algo, né, do inconsciente do sujeito, né? E você não provoca um esquecimento, ele vem sem a sua aquiescência, né? Você troca o nome do namorado, né? Troca uma data super importante, né? Faz coisas que só vai botar pôr na lista depois, né? Porque não conta nem para o seu melhor amigo, né? Que aquilo aconteceu, né? Ou seja, esse esquecimento quer dizer algo, né? Isso causa um dilema, né? Isso causa um dilema, especialmente para os neuróticos obsessivos, que querem tudo controlar e tudo, né, pegar com a mão de ferro, né, da neurose, né, no sentido de e algo escapa, né? Aí troca o nome da pessoa, amada, né? Pronto, epa, né? Enfim, posto que a psicanálise não é uma hermenêutica, se fosse a gente daria conta disso, né? Né, Adriano? Adriano aí falou, eita!
Posto que a psicanálise não é uma hermenêutica, o que vai interessar é o que não faz sentido. Aquilo que faz sentido para o sujeito não é preciso mais ele falar na análise. Né? Aquilo que ele já compreendeu, que ele já entendeu, é justamente aquilo, mas como é que eu fui trocar esse nome aqui dessa pessoa nesse dia, e como é que... Assim, é justamente o que não faz sentido para ele que vai ser interessante ele falar numa análise, né? Aquilo que ele compreendeu, aquilo que compreendeu não precisa mais falar, né? Ah, a senhora fala e surgem as identificações. Sim, a criança, ela vai, na constituição do sujeito, ela vai se identificar, né, com as pessoas que a cercam, né? E ela vai fisgar os traços que vêm do outro. Ela sozinha, se não tiver nenhum ser humano em volta dela, ela não vai aprender a falar, ela não vai se humanizar, ela precisa de um outro para se constituir aí, não é isso? Então, através dessas identificações, como você falou, é que ela se constitui enquanto sujeito. Ela vai dizer, eu não sou como Rita, eu não sou como Rejane, eu não sou como Joana, né? É através do não eu que ela vai constituindo o eu, como um repolho que você vai tirando todas né, as cascas, né, e vai se constituir enquanto um sujeito. Mas é através do não eu que você vai se constituir, né? Através da identificação e não identificação, né? Exatamente isso que você colocou. E aí vai se subjetivando, né? Então, a psicanálise não é uma hermenêutica, mas é claro que vão haver psicanalistas que vão usar o nome da psicanálise e vão fazer uma hermenêutica usando o nome da psicanálise, só que eu estou falando da psicanálise freudiana, lacaniana, milleriana, e tem muitas psicanálises em jogo, assim como tem muitas filosofias em jogo, né? Você tem psicanálise aí de pessoas que, né, que se dizem psicanalistas e nunca passaram por um divã, por exemplo, e nunca se analisaram. É a primeira aberração que existe, né? Porque você tem que passar pela experiência analítica para se colocar nesse lugar de analista. Pergunta, né? Professora. A senhora diz, a psicanálise Sim? não é uma hermenêutica. Professor Francisco, a psicanálise não é uma hermenêutica. Então, o que ela é? Então, o que ela é, a psicanálise? Ela não é uma hermenêutica, ela é o quê? Por isso que Freud cria esse nome que não cabe em filosofia nenhuma, ela é uma psicanálise, né? Uma hermenêutica seria uma compreensão do ser humano. É a partir daquilo que não faz sentido, daquilo que manca, daquilo que claudica, que o inconsciente acontece. Né? A psicanálise é uma teoria sobre o inconsciente, sobre o desejo. O desejo é inconsciente, né? Então, a hermenêutica é aquilo que eu compreendo, é aquilo que eu domino, aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei, aquilo que eu entendo, aquilo que eu compreendi através do meu arcabouço teórico. Eu posso ser um grande cientista e afetivamente eu ser uma ameba, com todo respeito com as amebas. Mas, assim, ser muito, muito, muito inoperante com os meus afetos e emoções. Então, isso não tem a ver com a questão de compreender ou não a vida, né? Ou usar vários arcabouços teóricos para isso. Não é. A psicologia é uma hermenêutica. Eu fiz psicologia também. E trabalhei 7 anos como psicóloga. E um dia, uma paciente que estava no meu consultório de psicologia, onde eu já atendia há 7 anos, me tira sai desse lugar de paciente, de psicólogo, né, como eu era, e faz um divã na minha frente. Eu falei, eu não queria isto. E ela começa a falar comigo de costas, como num divã, e eu nunca mais fui psicóloga, né, a partir daí. Foi uma paciente que me levou para esse lugar, e eu não queria. Porque eu tenho um pai positivista, que tinha horror à psicanálise.
né? Positivista de carteirinha, né? Frequentava o templo positivista de Augusto Conte no Rio, né? Era alguém assim avesso à psicanálise em todos os sentidos. Freud, ele dizia, se afaste de Freud, né? Como se fosse um monstro, né? Então, assim, é claro que eu fui fazer psicologia até para um anteparo dessa questão familiar, né? Que a psicologia era tão malquista na minha família, né? Então, fiz psicologia, dei o diploma para a família, mas fui fazer psicanálise, né? Fui estudar o que eu queria, né? Então, foi no consultório que eu atendia como psicologia, né? Mas eu fazia as formações de psicanálise, né? E fazia também análise, né? Nunca deixei de fazer análise, né? Que eu fui levada a esse lugar que não era mais o de psicóloga. Quando eu me vi, eu estava atendendo com um divã, paciente, né, fazendo associação livre, porque antes eu dirigia a cena, eu tinha técnicas, eu tinha forma de como abordar o comportamento e aquela sessão ali de terapia. Na psicanálise, você não tem técnica. A técnica que existe é aquela que eu falei daquela paciente, que ela fala para Freud, me deixa falar, e Freud estava explicando para ela por que ela estava sentindo isso e aquilo, me deixa eu falar. Então, é a associação livre, a única técnica que existe, deixar o paciente falar livremente. Não é tão livre assim, porque ele é levado a falar aquilo que o seu inconsciente permite ou não, né? Então, toda a psicologia da compreensiva, né, humanista, ela vem desse viés hermenêutico, né? Ela bebe as águas da hermenêutica, toda a psicologia, né? E a psicanálise ela não é uma psicologia, né? Professor Francisco, eu poderia dizer, então, que a psicanálise é a teoria sobre o inconsciente e a psicologia é a teoria do consciente? Sim, sim, sim. Sim, a psicanálise, quando elas levam em conta o inconsciente, só o que interessa a elas. Ok. Para ser né, assim, mas a questão que a psicanálise vai tratar é do inconsciente e as psicologias, né, vão tratar, a maioria delas, vão tratar da consciência. Sim, muito bom. Só que, como eu disse há pouco, Lacan abordado como é que, pelos alunos de filosofia, como é que alguém sai da consciência, só isso falando. Ele vai falar do seu inconsciente através dos atos falhos, dos sintomas, dos xistes, que é uma formação do inconsciente, e isso vem na linguagem. Aí é toda uma teorização acerca do que é o inconsciente. O inconsciente não é um buraco negro, não é um estado profundo, né, de inconsciência, não é isso. O inconsciente, ele vai ter um novo estatuto na psicanálise, não é o mesmo que não é o mesmo que se trata na filosofia. O inconsciente, por exemplo, Platão falava de histeria. Ele dizia, por exemplo, que a histeria, ele foi um dos primeiros filósofos a utilizar a palavra histeria, Platão. Ele, vindo da palavra histeria com Y, na época. Isso é útero, para falar de um déficit relativo às mulheres. Isso é Platão. O útero era visto como uma coisa que se irritava perigosamente, agitando em todos os sentidos, dentro do corpo e causando bolos da garganta, paralisias, por obstruir a passagem do ar, expondo o corpo das mulheres às maiores angústias. Então, o termo inconsciente sempre existiu. O que Freud vai dar é um tratamento a esse inconsciente.
vai fundar a psicanálise para tratar do inconsciente. Porque sempre existiu a palavra. Né? A palavra inconsciente sempre houve na língua. O que a psicanálise funda é um tratamento para isto, que é diferente da psicologia. A psicologia vai tratar do comportamento. O behaviorismo vai fazer condicionamento operante, retirando um comportamento e colocando outro a partir do reforço positivo, do reforço negativo, né? É o que os behavioristas prometem, né? Mas não há máquina dos sonhos para que você programe o que vai sonhar na noite seguinte, por mais que tentem. Né? Você não tem máquina do desejo para fazer alguém desejar dessa ou daquela forma. É algo que escapa, né? que é como eu estou falando, os sonhos, os atos falhos, os xistes são formações do inconsciente, é como o inconsciente aparece. Né? Para a psicanálise é uma teoria do desejo, uma teoria de como esse inconsciente se dá a ver. E a filosofia não vai se interessar, vamos dizer, por esse tema, né? Dos sonhos, tudo aquilo que a ciência e a filosofia não se interessou, Freud recolhe e vai tratar na psicanálise. Né? Daquilo que ele viu como desprezado, né? Pela filosofia, mas que merecia uma atenção. E a clínica dele comprova isso. É na clínica que se comprova isso que eu estou colocando enquanto teoria. Porque a clínica é soberana. Não tem como você fazer psicanálise sem a clínica. Tudo isso que Freud constatou, que Lacan constatou, que Millet constatou, todos os psicanalistas constatam, é o que eles ouvem no seu consultório. Né? O que os pacientes falaram, né? Ajudaram a construir esse arcabouço, né? Então, a hermenêutica é o que faz sentido, é o que compreende, é a teoria da compreensão, né? A psicanálise vai lidar com aquilo que não faz sentido. Quando eu acabo de sonhar uma coisa, não faz sentido nenhum. É sem pé nem cabeça. Quando eu falo de psicanalista, é que eu vou fazendo associações livres e que isso vai começar a ter um outro caminho, né? Então, a psicanálise vai tratar daquilo que não faz sentido, daquilo que não é uma hermenêutica, daquilo que eu não compreendo. O que eu compreendo não é necessário ser analisado, né? Os sonhos é motivo de eu não compreender, né? O ato falho, por mais estudado que seja uma pessoa, o ato falho vai estar lá e vai... O que foi isso que eu disse? Vai me surpreender na hora que eu tenho um lapso de fala, né? Quando eu digo uma coisa, querendo dizer outra, né? É como se na psicanálise o que eu vou explorar é o mal-entendido. A psicologia vai trabalhar com a compreensão, com a hermenêutica, com aquilo, fazer eu entender aquilo que está se passando, né? Na psicanálise, não. É em cima do mal-entendido que o sonho gera, né? Que o ato falho gera. É o mal-entendido que vai ser escutado. Não aquilo que eu compreendo, que eu sei, que eu faço bem, né? Por aquilo que claudica, que eu não faço bem. Então, é sobre aquilo que falha, aquilo que manca, aquilo que não dá certo, né? O papel da psicanálise é de explorar esse mal-entendido. O desejo de Freud sempre foi a busca da verdade. Ele inventou o inconsciente, quer dizer, ele sublinhou a existência de um sujeito que poderia dizer a verdade, porém que é amordaçado. Esse sujeito, quando ele não faz análise, ele se sente amordaçado por não conseguir dizer o que pensa, por não conseguir, né, falar tudo aquilo que ele acredita, né? Como Zelig, aquele filme de Woody Allen, né? Em cada cômodo que ele vai, fica de uma cor. Se ele vai com os amigos, fica vermelho, se ele vai com
para a faculdade, ele vai verde, ele muda o cenário de cada cena do filme com as cores. É muito interessante esse filme, né? Esse inconsciente, para a filosofia da linguagem, o objetivo é a gente desfazer os mal-entendidos. Para a psicologia também. É a gente desfazer os mal-entendidos e tornar algo claro, né? Tornar algo inequívoco, né? Para a psicanálise, ela sobrevive de tudo que é equívoco, né? Tudo que a gente faz de equivocado, né? O inconsciente é a resposta do sujeito frente a um mal-entendido. E vejam, o que é mal-entendido para um não é para outro, né? Então, o mal-estar estrutural, que o mal-entendido denuncia a todo momento. Esse mal-estar está no texto do mal-estar do Freud, né? Mal-estar na cultura, que hoje as pessoas vão chamar de depressão, que hoje as pessoas vão dar tantos nomes, mas que é o mesmo mal-estar lá de Freud, né? Depressão de 1980 para cá, né? Que é um diagnóstico que vem da psiquiatria, né? Então, a gente tem duas perguntas cruciais aqui. Qual é o objeto da psicanálise e qual é o objeto da filosofia? E qual é o objeto da educação, né? A gente pode pensar junto com os educadores, a Rejane, outras pessoas que estão aí da educação, né? Que a educação também entra em qual seria o seu objeto, né? Quanto à filosofia é fundada na noção de objeto adequado, de objeto esperado, em nome de uma harmonia, de um ideal, a psicanálise se funda na teoria da falta radical de objeto, né? Então, ela não é um idealismo de como o sujeito deva ser, de como o sujeito deva agir, né? Não é um ideal de eu, nem um eu ideal, né? Que a psicanálise promove. A partir da psicanálise, há uma inovação na história do pensamento, há uma ruptura entre o objeto do desejo e o objeto do conhecimento. Eu posso ter um vasto conhecimento, mas em termos de desejo, isso andar de uma forma muito pálida, né? Então, o objeto na psicanálise é, por estrutura, perdido. O que vem a ser a falta radical do objeto? Isso aqui já é uma pergunta bem lacaniana, né? O que é essa falta radical do objeto? É uma falta que incide sobre o significante, sobre o fato de que o sujeito nunca fala, nunca se encontra falando. Ele sempre está aquém disso que ele fala, né? Quando ele vai dizer, tanto que essa pergunta, quem é você, está sempre em aberto, ele nunca fecha, ele nunca se encontra falando, né? Por isso que, para além da fala, tem o sonho, o ato falho, o xiste e os sons que vão aparecer na linguagem, mas não se encontra nessa hermenêutica, ele falando dele, né? Isso aponta para a falta a ser do sujeito, de um significante de que diga o que ele é. O que eu sou? Isso, não tem como você fechar numa palavra. Né? Se eu perguntasse para você há 6 meses atrás, você ia responder de um jeito, daqui a 10 anos de outro, né? O que eu sou não é uma pergunta da ordem do não ser, né? Da ordem a falta a ser do sujeito, né? Diferentemente de Saussure, Lacan vai afirmar que o significante é aquilo que se impõe e o significado é aquilo que é imposto. Ao invés do significado preceder o significante, é exatamente o significante que se dá em primeiro lugar. Significado é produzido pelo significante, e este significa a mesma coisa que todos os outros. Já estou terminando aqui. Todos os significantes têm o mesmo significado. Tanto gato, como cão, como tesoura. Isso não quer dizer que as palavras gato, cão e tesoura significam a mesma coisa.
A psicanálise está às voltas com os significantes e não com os significados. Então, a palavra gato, para você, pode ser o gatinho animal que você cuida, mas pode ser aquele menino bonito que você achou bacana, pode ser o jeito que alguém lhe chamava, né? Ou seja, o significado gato não é o que vai interessar para a psicanálise, mas esse significante, como eu falava da palavra elevador, né? Que me levou para um outro significante, né? E não o elevador enquanto significado, né? O significante é inseparável da teoria do sujeito, para Lacan. Um significante é aquilo que representa um sujeito para outro significante. Então, o inconsciente, que é o objeto da psicanálise, não é evidente, não é coisificável. Por isso que ele é constituído de representações. Ele aparece nessas formações que eu estou falando. Nos sonhos, nos atos falhos, nos sintomas e nos xistes, que são os esquecimentos. Os xistes são os atos falhos, né? Segundo Freud, ele não é outra consciência separada da primeira, mas ele se pode concebê-lo a partir dos fenômenos como sendo um aspecto do psiquismo funcionando de acordo com outros princípios. Então, ele é uma razão, ele é um aspecto do psiquismo, mas que funciona com mecanismos diferentes da consciência. Né? O inconsciente ele tem princípios, ele tem outros princípios diferentes da consciência. Aí a minha pergunta, eu fiquei pensando aqui, professora, o inconsciente, ele mente? Porque se o inconsciente mente, o inconsciente não fala a verdade. Ele exatamente vai para a clínica para mentir. Assim, não é o lugar do dito, é do maldito. Acompanhando um pouco a tua reflexão, vai provocando essas questões. Mas talvez por isso que nós somos muito atraídos pela psicanálise. Porque nós somos atraídos, em última instância, por nós mesmos. Também isso, eu gostei demais das tuas colocações, até porque quando você fala do maldito é fantástico, porque ele vai colocar que o inconsciente é o bem dizer a verdade. Né? Então, assim, é uma torção que a gente vai fazer de que a verdade está no inconsciente, né? Uhum. Então, esse inconsciente é o bem dizer a verdade. Né? Então, assim, quando você fala que o inconsciente é maldito, é tão bendito porque é o bem dizer da verdade, né? Ele é maldito disso que ele bem diz a verdade do sujeito, e o tanto que eu, às vezes, não quero saber dela. Sim. Né? Quem mais se defende do inconsciente não é o próprio analisante, é o analista. Se ele não foi tão longe quanto ele podia ir na sua análise, ele não vai levar alguém o mais longe que possa na sua própria análise também. É preciso que o analista tenha ido o mais longe possível na sua própria análise para que ele leve alguém a esse lugar de bem dizer a verdade, de se dar a conhecer o seu inconsciente. Né? Então, quem resiste não é o analisante. Quem resiste é o analista. Depende até onde ele foi na sua própria análise.